Sejam muito bem-vindos, meus amigos, no Fala Rafa. É isso mesmo, eu sou o Rafa Bastos, estou aqui para te ajudar a construir uma família épica, maravilhosa, sensacional, extraordinária, como quer dizer, porque, na minha concepção, quem não tem uma família forte não tem nada nessa vida. Você pode ter o que você quiser, mas lá na frente vai lhe faltar o quê? A base, a família que você deixou ou você destruiu com o decorrer do tempo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu percebi que as pessoas pretendem, as pessoas querem saber mais, que é um assunto como treinar o seu filho para a vida. As pessoas não têm treinado os seus filhos para a vida, eles têm somente criado os seus filhos e a criação tem saído errada no decorrer do tempo. Então aqui vou te falar 5 pontos de como treinar o seu filho para a vida. Vamos ao que interessa, meu povo. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ter que trabalhar aqui é a comunicação. Gente, pai, quando ele está educando um filho, eu vou falar educando porque eu não vou falar em criar. Na minha concepção, criar a gente cria bicho. Nós não somos bichos, nós não somos animais irracionais. Seu filho não é um animal irracional. Então você precisa treinar o seu filho para a vida. A vida é um treino e cada dia mais está ficando cada vez mais competitivo. E você quer que seu filho seja uma pessoa competitiva ou seja uma pessoa fraca? Você tem que decidir o que você quer para o seu filho. Mas para isso você precisa mudar você primeiro. Como pai, como mãe, quebrar regras, paradigmas para que seu filho possa andar e crescer mais. E a primeira coisa é a comunicação. Como que você quer criar um filho forte se a sua comunicação para com ele é ruim? Você quer ver como sua comunicação é ruim? Você fala assim para o seu filho quer fazer alguma coisa, fala assim, não filho, não faça isso porque você vai se machucar. Não filho, cuidado, não converse com estranhos. Não filho, não faça isso. Não filho, não faça aquilo. Ai filho, eu estou com medo. Ai filho, eu estou com isso. Ai filho, eu estou com aquilo. Como você quer que seu filho ande se você só fala coisas ruins para ele? Seu filho fala assim, pai, eu não consigo fazer isso. Não, filho, então deixa para lá, faz outra coisa. Como assim? Deixa para lá e faz outra coisa. Não, a comunicação que você fala com o seu filho tem que ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Por que tem que ser diferente? Porque você tem que configurar o cérebro do seu filho, ou melhor, você tem que colocar no cérebro do seu filho, porque está uma página em branco ali, para que ele modifique a linguagem dele, assim como eu faço todos os dias com a minha filha. Todos os dias com a minha filha. Você quer ver? Um dos pontos que minha filha não fala é que está difícil. Ela não fala assim, nossa, que difícil. Eu falei, não, filho, isso é um desafio. E você fala assim, nossa, mas o que muda difícil para desafio? Quando você joga para o seu cérebro que aquilo está difícil, você não faz mais. Você está entendendo? Fala, está difícil, então vamos deixar para lá. O cérebro ele é preguiçoso, ele não quer fazer aquilo. Quando você fala que é um desafio, você treina o seu filho para os desafios da vida, ele fala assim, tá, é um desafio, então eu vou superar este desafio. Parece uma coisa simples, mas faz uma diferença enorme na vida do seu filho. Porque quando ele se deparar com desafios na vida dele lá na frente, quando ele se deparar com aquilo que está lá, o que vai acontecer? Fala, nossa, isso é um desafio, mas eu vou vencer esse desafio aqui. E eu vou passar por cima desse desafio. Eu vou conseguir vencer. E você começa a treinar o seu filho. Aí você pode estar me perguntando, nossa, Rafael, passou muito tempo, meu filho já tem 12, 15, 18 anos e eu não sei mais o que fazer. Com 12 anos você vai ter que reprogramar, porque você já fez toda a programação dele errada. Você ficou com medo e você não permitiu que ele crescesse. Você não permite nem que ele resolva os problemas dele. Como que você quer isso? Você tem que acompanhar e deixar que ele resolva. Ele vai se frustrar e você precisa permitir que ele se frustre. Ele tem que se frustrar porque a vida não vai dar tudo para ele. Então você tem que começar a comunicar a ele que a vida é desta forma, que a vida tem os seus desafios, que se ele errar, ele vai ter que pagar pelo erro dele. E o último item aqui, só abrindo um parênteses aqui, para mim é um dos mais importantes que tem. E você vai perceber, fica aqui comigo que você vai ver que o último, para mim, é uma coisa sobrenatural e que com certeza, você aplicando isso diariamente na vida do seu filho, você com certeza vai torná-lo cada vez mais forte. Então você precisa melhorar a sua comunicação. Tranquilo? Segundo item,
Dar autonomia para o seu filho. Muitas mães, o que as mães fazem com os seus filhos? Ela tem pressa, ela quer fazer rápido, não deixa a criança fazer nada. O que a criança quer ajudar, ela não permite, não deixa. Você tem que deixar, você tem que ter paciência. Pensa comigo uma coisa. Quanto tempo você acha que seu filho vai ser criança do seu lado? Você tem pouquíssimo tempo. E as pessoas perdem esse tempo sagrado na vida. Veja bem, de quando nasce até os 4 anos, são os 4 anos da pura inocência. São 4 anos ali que a criança só está observando tudo, ela só está observando, só está observando. Ela está ali fazendo as coisas do jeito dela, porque ela não tem criação. E às vezes o pai fica nervoso com uma criança de 3, 4 anos, que não faz a menor ideia do que está fazendo, grita com aquela criaturinha, grita, parece um animal, né? Porque não tem paciência. E se você grita ou bate no seu filho, é porque você não tem inteligência emocional desenvolvida. Então você primeiro precisa se desenvolver para depois educar. Ou melhor, você não precisa nem ter filho. E se você não sabe fazer isso, não é colocar o filho no mundo. É você ver o que está acontecendo hoje com as crianças. Hoje estão chamando geração de cristal, cai no chão, quebra. Então você precisa se desenvolver como pai e mãe antes de brigar com seus filhos. Você precisa fazer isso. Então, você tem 4 anos. E 4 anos, gente, passa rápido. Parece que foi ontem que minha filha nasceu. Minha filha vai fazer 10 anos. Eu dou graças a Deus por eu ter aprendido isso antes. Ok? Agora, continua comigo. Do quinto ano, da quinta, quando ele completa 5 anos, né? Dos 5 anos. Você conta aqui, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Antes dele entrar na adolescência, tem mais 7 anos. 7 anos. São 7 anos em que você precisa definitivamente treinar o seu filho com toda a força. Só que nesse período, os pais, os avós ficam com dó, não querem que a criança faça nada. A criança só tem que se divertir, só tem que brincar, tem que ter todo esse lazer. Só que ela precisa fazer algumas coisas. A neurociência diz que o cérebro da criança se desenvolve totalmente de um ser humano com 22, 25 anos. Só que tem um pequeno porém nessa história. Você consegue moldar o cérebro do seu filho no começo até os 12 anos. Você molda o cérebro do seu filho, ok? Quando você molda o cérebro do seu filho nesse comecinho, fica melhor. Aí o que acontece? Nesses 7 próximos anos aqui, é onde ele vai fazer mais coisas, onde ele pode ajudar mais. E são nesse período aqui que você não deixa o seu filho fazer nada. Seu filho começa a ajudar, você não permite porque você quer agilidade. Seu filho quer fazer alguma coisa, você não permite porque ele vai se machucar. Você quer ajustar aquilo que seu filho faz, mas você não entende o que ele é, não entende como ele é, não sabe os gostos dele, não sabe qual que é o talento dele. Você precisa descobrir o que ele gosta, descobrir o que ele é, como ele é e como ele pode fazer aquilo. Se você tem mais de um filho, você tem que cuidar dos seus filhos de forma diferente. Os seus filhos têm que ter uma educação e um treinamento personalizado. Cada criança é diferente. Não tem jeito. Não adianta você falar, vou criar igual. Não, não vai criar igual. Já está errado. Você tem que criar de forma diferente, porque nós somos diferentes, seus filhos são diferentes. E você precisa descobrir como que você vai fazer isso. E é dando autonomia. E como você vai dar autonomia para essas crianças? É permitindo que elas façam, que elas errem, que elas caiam, que elas se machuquem, mas você tem coragem para fazer isso? Então você precisa melhorar o seu emocional, porque quando ele se machucar, quando ele cair, eventualmente quando ele quebrar um braço, quebrar uma perna, fala, nossa, que exagero. Não, é verdade, porque a criança tem que fazer as coisas, ela tem que se aventurar, ela tem que fazer o que tem que ser feito. Obviamente que tem que ser uma questão supervisionada, mas você precisa permitir, às vezes dói, gente, mas fala, meu Deus, quantas vezes eu tive vontade na escola bater nos amiguinhos da minha filha, só que eu precisava fazer com que ela resolvesse os problemas dela. E o que eu fiz quando tive alguns problemas desses? Conversei muito, conversei muito, conversei muito. E dar a autonomia, permitir que ele erre. Ele vai voltar frustrado e você vai explicar como funciona. Dar autonomia para que ele faça as coisas e não queira fazer para ele, porque seu filho, a partir do momento que você faça isso para ele, ele vai achar que é um incompetente. É um incompetente. E não é isso que você quer para o seu filho. Ok? Terceiro, disciplina. Tem que ter disciplina. Disciplina de comer para dormir. Não queira que o seu filho vá dormir meia-noite, 1 hora e acorde como você. Não. Ele perde toda a rotina de sono. Isso desregula todo o organismo dele. Hoje tem crianças que são obesas, algumas por doença, outras são obesas por irresponsabilidade de seus pais
e por irresponsabilidade na disciplina. A disciplina, ela vem para o seu filho dormir no horário e acordar no horário. Ele não tem que acordar meio-dia para tomar o café da manhã. Não. Ele tem que acordar cedo, tomar a primeira refeição do dia, ele tem que almoçar, tomar o café da tarde. Isso é disciplina alimentar. Você precisa fazer, tanto que é o próximo item nosso, que é a alimentação. A disciplina para estudar, a disciplina para fazer os seus exercícios, as atividades, e o horário para brincar. Ah, mas ele é tão criança, ele tem que se divertir, tem que ser lúdico a vida dele. Tá, tudo bem, ele precisa mesmo ser lúdico. Só que ele tem que ter as responsabilidades com os horários que ele tem. Ah, eu não quero comer isso, falando, filho, se você não comer isso, você não tem a sua sobremesa. Aí o pai prefere dar coisas para o filho, porque fica com dó do filho, o filho fica indisciplinado, porque o pai é disciplinado. Quando eu for na escola da minha filha, eu olho qualquer criança, as indisciplinadas, eu olho para os pais e já sei o reflexo. Porque o filho, ele não ouve o que você fala. Ele simplesmente repete o que você faz. Se você é uma pessoa indisciplinada, os seus filhos serão indisciplinados também. Se os seus filhos não fazem as coisas, são mal criados, é porque vocês, como pais em casa, são mal criados, indisciplinados. Seus filhos só estão copiando você. Então, se você fala assim, ai, meu filho é mal criado, indisciplinado, porque você foi uma pessoa indisciplinada, uma pessoa mal criada com seu filho quando ele estava na criação dele. Não adianta falar, ah, não é mentira, é verdade, eu sempre fui. Não. Se você olhar no reflexo, aquilo que você fez é aquilo que o seu filho está fazendo. Então, você é indisciplinado e mal criado, às vezes, com ele mesmo, ou entre casais, ou entre familiares, porque ele só copia aquilo que ele está vendo. Então, dê disciplina para os seus filhos, que isso vai ajudar demais no futuro dele também. O nosso próximo ponto é a alimentação. As crianças precisam se alimentar direito. Pare de dar tudo que é ruim para o seu filho. Ele pode até comer um doce, obviamente, sem exagero. Sem exagero. A alimentação que vai tornar o seu filho forte. Atividades, exercícios, brincadeiras. E você tem que estar com seus filhos ali. Naquela brincadeira, naquele dia a dia. E tem que deixar. Tô com uma dor de cabeça. Tão gostoso deitar no sofá. Problema seu. Você não tem filho? Então eduque seu filho. Faça o que tem que ser feito. Sabe por que às vezes a gente faz um pouco mais rude para falar as coisas? Porque os pais não entendem que eles precisam transformar os seus filhos fortes, porque senão é uma geração perdida na frente do seu filho vai estar junto. As coisas estão mudando muito rápido. E a alimentação hoje é a coisa primordial para o bom desenvolvimento do seu filho. A disciplina e a alimentação são coisas que vão tornar o seu filho forte emocionalmente, porque ele precisa seguir e ter força lá na frente. Uma boa disciplina, uma boa alimentação vai evitar com que o seu filho fique menos doente. Conheço uma criança que ela fica doente direto, sem parar toda hora. Ele fica doente sempre. Quando você vai ver a rotina da criança, a alimentação da criança, é totalmente desregrada. Fora a comunicação dos pais com aquela criança. Olha que loucura. A comunicação, ele é muito frágil, ele é muito fraco, ele fica doente direto. Jogou para o cérebro. Dorme fora de horário e acorda fora de horário. Não tem uma rotina de sono. Terceiro, uma alimentação precária. Claro que aquela criança vai ficar ruim. E o pai fala, não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu tenho vontade de chegar e falar, criatura, faz isso que vai dar certo. Só que o problema sabe o que é? As pessoas não querem ver, as pessoas são orgulhosas demais para assumir que estão erradas na educação dos seus filhos. E eu não estou falando que você que eu sou, o Rafael. Não é nada disso. São coisas que são comprovadamente, cientificamente comprovadas que tem que ser desta forma. E não tem como fugir disso. Então você precisa sim ter a alimentação adequada para o seu filho. Vou dar só salada. Não, você vai ali aumentando no paladar da criança. Mas doce, fala como dizia a minha avó, né? Doce só depois da comida. Não vai comer doce, não. Não consegue tomar bebida só depois que você comer. Embora a bebida nem sempre não é boa junto com a alimentação, mas não consegue. Tomou refrigerante. Refrigerante é a pior coisa que existe, gente. Pior coisa que existe para você dar uma criança. Tem criança que toma refrigerante na mamadeira quando nasce. E o pai enfia aquilo na goela abaixo da criança. É surreal o que a gente consegue ver, o que a gente vê aqui no dia a dia. Mas não adianta falar, mas esse não é o meu papel. Eu estou falando para você que está aqui me ouvindo e quer aprender, porque se você está aqui, é porque você quer melhorar e com certeza quer dar uma vida melhor para o seu filho. Não é verdade? E antes de eu falar do último tópico aqui, se você gostou do que eu falei até agora, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal,
ative o sininho, serão vídeos todos os dias aqui, para que você saiba, se mantenha informado, se mantenha ligado naquilo que a gente pode e daquilo que eu posso te ajudar. E a nossa forma aqui é gratuita, espontânea e de bom grado para você. Então ative o sininho, comenta, dê sugestões se você gostou e se você não gostou, é muito bom para a gente, é muito bom para o canal. E não deixe de curtir também, beleza? E o último que eu vou falar aqui para vocês é ensine sobre Deus para o seu filho. Quando eu falo Deus, eu não estou falando de religião, eu estou falando do lado espiritual, cuidar da alma. Tudo que eu falei acima para vocês é você vai cuidar do corpo, agora nós vamos cuidar da alma. Por que cuidar da alma? Quando você tem uma disciplina voltada para os princípios de Deus, seu filho também começa a entender melhor. E quando eu falo isso, o que é? Gratidão. Ensine seu filho a ser grato. Você não tem a ideia do poder da gratidão. Eu conheço pessoas velhas, que reclamam, não conhecem nada sobre a gratidão e acham que o que eu falo é um absurdo. Brigam, inclusive, comigo. Falo, gente, você está com tantos anos, você vive desse jeito durante toda a sua vida. Eu falo, deu certo você não ser grato? Ah, mas eu sou grato. Quando você é grato? Quando você manifesta a sua gratidão para com o outro. A pessoa não manifesta, a pessoa fica muda. Mas eu agradeço. Agradece quando? A gratidão ela é manifestada através de palavras ou através de atos e gestos. Tem pessoas que não conseguem falar, deveriam treinar, mas as pessoas precisam se manifestar que elas são gratas pelo outro. As pessoas são egoístas e você não pode treinar seu filho para ser egoísta. Veja bem, ser egoísta não é que ele tem que dar tudo o que ele tem para os outros. Muito pelo contrário, isso é um tema para um outro vídeo. Eu vou falar sobre transbordo na vida das pessoas. Você não dá o que você tem, você dá o que transborda. Então você transborda para transbordar na vida do outro, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu já estou transbordando em conhecimento, em educação dos meus filhos. Eu estou dando para vocês aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, aquilo que eu aprendi, porque isso não vai me faltar. Estou dando para vocês aquilo mais. E eu sou muito grato por Deus estar me direcionando a fazer isso aqui com vocês. Eu fui direcionado porque eu já sou muito grato em estar aqui diante de vocês. Nesses minutos, são 17 minutos que nós estamos aqui falando. E eu sou muito grato, de verdade, para isso. Então, eu sou muito grato aos meus pais por terem me dado a minha vida, a minha esposa e a família, e a tudo aquilo que Deus me deu. E você percebe, não tem nada a ver com religião. Você precisa inserir no seu filho a questão de Deus na vida dele. E entender e falar, filho, Deus existe. Ele está conosco, ele é forte, ele te criou a semelhança dele para que você seja um vencedor. Então, acredite, você já é um vencedor. E você volta para o primeiro ponto, que é a comunicação. Comunique que você é um vencedor, porque Deus já falou que você é assim. Gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se quiser um conteúdo mais completo, que eu fale um pouquinho mais, entre num assunto um pouco mais firme, eu falo para vocês, escrevam aqui embaixo, falem comigo sobre isso, o que vocês acham. E não deixem de se inscrever aqui no canal, porque estou aqui para te ajudar e espero de verdade um retorno com muito amor e carinho de vocês também. Gente, fiquem com Deus. Obrigado, espero ter passado algo para vocês hoje e espero de verdade que vocês estejam comigo em mais vídeos que serão publicados aqui no canal. Fiquem com Deus.